Hoje vamos falar do Orion. A Meta está investindo pesado nesse projeto e saiu algumas informações bem interessantes sobre o disco, que é uma peça muito importante desse projeto. Além disso, temos o Aria Gen 2, que chegou com melhorias para entender melhor como interagimos com realidade aumentada. E para fechar, a Meta lançou também um link de suporte ao Pass-Through nos headsets Quest, se adiantando ao Android XR do Google e finalmente dando indícios de que vai liberar essa tecnologia para todos. Bora falar sobre tudo isso agora no Papo TechCast. E muito obrigado para vocês que participaram do vídeo passado. Segue aqui os nossos agradecimentos. E se você que gostou e quer ver seu comentário aqui, não esqueça de deixar nos comentários desse vídeo para que você apareça no próximo. Olá, meus amigos da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um Papo TechCast aqui no Riseverse. Nós somos os próprios desenvolvedores deste metaverso aqui, e se vocês gostam de notícias de VR e XR, estão no lugar certo. Fiquem aqui com a gente, então vamos discutir aí o que aconteceu de novo essa semana que passou no mundo da tecnologia. Então vamos embora aqui para a notícia. Antes de entrarmos nos detalhes técnicos dessa notícia, nós temos que lembrar que a Meta tem investido pesado na realidade aumentada, e o Orion aí, que é o assunto de hoje, é um dos grandes exemplos disso. E o que vocês não sabiam é que inicialmente as primeiras versões do Orion contavam ali com os dispositivos para o pescoço, tá, pessoal? Conhecido como Omega, que ajudava a aumentar ali o processamento computacional, tornando os óculos ainda mais leves. Era tipo uma coleira ali que o pessoal tava investindo ali pesado nesse design, que é um pouco estranho. Tá passando aí para vocês nas imagens a imagem ali do desenho técnico de como seria essa coleira praticamente que iríamos ter quando você fosse usar esse dispositivo do Orion. Mas para melhorar a portabilidade e a experiência do usuário, esse sistema evoluiu e o dispositivo de pescoço, que no caso é o Omega, foi substituído por um dispositivo de bolso sem fio chamado Disco. Lembrando aí, pessoal, que esse Omega aí era uma, que a gente falou, uma coleira, e agora com esse negocinho de bolso que foi mostrado aí no evento do MetaConnect 2024 do ano passado, ele mostraram no bolso ali umas imagens que saíram depois do anúncio aí do evento. O Disco não só substitui o antigo Omega, pessoal, mas também funciona como uma âncora para exibir conteúdos, agregando novas funcionalidades e experiência de realidade aumentada. Ele vai também servir, por exemplo, pessoal, como base de possível videochamada ali, onde uma pessoa fica tipo um holograma em cima dele ali, abrindo possibilidades também para muitas outras opções e outras funções que ele pode vir agregar aí futuramente. É bem legal, porque ali você vai poder ter um pouquinho a mais do que fazer do que só um troço no seu bolso, né? Esse dispositivo do Disco aí, você pode deixar ele nas coisas e as coisas podem acontecer nele. Então não necessariamente vai aparecer no óculos do Orion, né? Na sua frente. Você simplesmente pode deixar como se fosse uma Alexa, né? Que você deixa ele num canto na sua casa, no seu escritório, e as coisas vão aparecendo, as informações podem aparecendo em cima dele, como tá mostrando mais ou menos na imagem que a gente pegou aí, para vocês terem uma noção de como poderia funcionar. É muito legal essa usabilidade que eles deram aí da Meta, né, os designers da Meta, para um negócio que simplesmente iria ficar parado ali, morto no seu bolso, só pegando espaço ou até mesmo incomodando. Então eles aproveitaram essa nova mudança, né, que tiveram do Omega, que seria a coleira que você iria ter, para esse dispositivo no seu bolso, e deram mais funcionalidade para ele. Isso é muito legal. A gente tá vendo aí que isso pode revolucionar muito, não só como você vê ali o Orion, né, o óculos em si, né, a sua usabilidade com o óculos, e também não fica aquela coisa tipo, só o óculos, só as coisas que aparecem no óculos, que não, senão fica mais do mesmo, como a gente já até sabe, né? Essa transição mostra a preocupação com o design e também ergonomia e a usabilidade, mantendo alta performance que os usuários esperam ali de uma solução de realidade avançada, né? Realidade aumentada avançada. Agora vamos abrir um debate aqui, pessoal. Eu vejo que muitos pontos positivos nessa evolução aí, tá? Mas me pergunto, será que a mudança para o dispositivo de bolso vai agregar para todos os usuários? Essa transição aí do Omega para o Disco representa um grande avanço aí significativo em termos de design e funcionalidade, mas a aceitação vai depender da experiência prática do usuário. Eu acredito que muitas pessoas não iam querer ter nada pendurado no seu pescoço, como se fosse aqueles fones de ouvido, né, que a gente geralmente, quando tá usando ali escutando uma música, coloca no seu pescoço aqui. Ninguém vai gostar de ter um negócio praticamente por 3, 4 horas ali no seu pescoço. Então eu acredito que pela experiência aqui na usabilidade, sim, vai ser uma mudança muito bem-vinda aí. O pessoal
quando for usar. Bom, então eles mudaram bastante o seu design ali e melhoraram bem, né, o seu produto. Vamos esperar aí para ver quando for lançado. E aproveitando, pessoal, não podemos deixar de comparar esse dispositivo do disco da Meta, né, que eles fizeram agora, com o dispositivo do Vision Pro, que é aquela bateria ali dedicada exclusivamente ao consumo dos óculos, priorizando aí a simplicidade e a estabilidade do desempenho. Então a gente vai fazer esse comparativo aqui para vocês, né? Essa abordagem aí do Oreo permite que o usuário tenha esse acesso a recursos adicionais, como atualização modular e integração de múltiplas funções, como a gente falou, e também criando aí essa experiência dinâmica e versátil. Por outro lado, a estratégia do Vision Pro foca na otimização dos próprios óculos, tá, pessoal? O que gera um debate intrigante, né? Versatilidade versus simplicidade na experiência do usuário. E essa abordagem aí que a Meta aposta em um ecossistema que não apenas melhora essa performance do seu disco, né? Sua bateria ali que iria ficar parada no seu bolso, mas também amplia essa possibilidade do seu uso, diferentemente aí do Apple Vision Pro, que deixa aquele troço ali no seu bolso parado, com fio ainda, inclusive. Lembrando, tá, pessoal, que esse do Oreo aí, essa mudança que eles fizeram, esse ômega antes tinha, acho que cabo, se eu não me engano, e aí eles conseguiram uma nova tecnologia, e essa nova tecnologia permitia ter essa conexão aí com esse disco sem fio. Então por isso que aqui o negócio fica bem melhor. Tem algumas imagens que depois a gente vai passar aqui para vocês de como o pessoal, além de só de conteúdo que está aparecendo por ele, também dá para você fazer uma usabilidade melhor fisicamente com ele. Então é muita diferença que tem entre a bateria, né, podemos dizer assim, do Vision Pro para esse dispositivo do disco do Meta Oreo. E aí ficamos aqui na expectativa para ver como essa tecnologia vai evoluir e vai se adaptar aí às demandas dos usuários no futuro, né? Vamos ver aí cenas do próximo capítulo. Tá, como vocês estão vendo aí na imagem, pessoal, não somente o Oreo, a bateria, podemos dizer assim, o disco do Meta Oreo serve também para o conteúdo, agora eles também estão usando umas imagens que vazaram ali, que eles divulgaram, na verdade, que você pode brincar ali, usar como se fosse um controle, bem legal ali com uma raquete, o pessoal jogando alguns jogos ali que já disponibilizaram. E o interessante aqui, cara, é que esse jogo já está muito mais evoluído do que aquela primeira aparição de um jogo que você ficava jogando uma bolinha para a pessoa. Sim. Assim que o pessoal tava testando. Esse jogo já é um ping-pong mesmo, e pela que a gente tá vendo aqui pelos gráficos ali, que não é aqueles gráficos muito evoluídos, mas já dá para ver que a física e a movimentação do dispositivo ali do Oreo já melhorou bastante. Lembrando, tá, pessoal, que este Oreo ainda é um protótipo, por mais que a gente veja bastante coisa, imagens aí e projeto, né, o negócio ali do óculos bem acabado, já praticamente para ser vendido. Eles vendem que aquilo ainda é um protótipo e tem muita coisa que vai melhorar. Lembrando também que não só é esse disco e essa bateria ali do Meta Oreo, também tem a pulseira lá, que é AMG, alguma coisa assim o nome que eles deram. A pulseira faz parte desse processo aí do projeto do Oreo, entre óculos, pulseira e agora esse dispositivo. Isso. E essa pulseira também é muito importante para quando você for jogar esse tipo de jogo, desses games assim pelo Oreo, usando a bateria como controle, ele saber pela pulseira o que você tá fazendo, a sua movimentação. Gestos, não, né? Teoricamente não é a bateria, ele é o controle, mas através da pulseira que ele sabe que você tá com aquela bateria na mão, ele usa e tal. Então, enfim, é um conjunto de coisas que tá mostrando na tela, e é muito interessante a gente ver como você pode utilizar o Meta Oreo aqui no seu dia a dia, e a gente acredita que vai revolucionar realmente muito o mundo de como a gente vai usar a tecnologia daqui pra frente. O Marquinhos, né, que é inscrito no nosso canal aqui, tá, pessoal? Marquinhos é inscrito aqui, tá? Ele sim, o Ricardo fala que não é, mas ele é. E é o seguinte, ele fala que isso realmente ele pode substituir o celular. Olha só como que o Marquinhos e o Andrew Bosworth também, que é lá o parceiro lá da Meta, lá um dos donos lá, ele também fala que é uma mudança muito grande de como você utiliza essa tecnologia. Bom, vamos esperar para ver, né? Então, o que vocês acharam aí da evolução do Oreo, do Ômega, né? Que era aquela coleira, para agora o disco de bolso, que tem todas essas interfaces aí e usabilidade que você pode fazer. E esse diferencial de bateria que ele tem aí do Apple Vision Pro. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa novidade. E a gente quer saber de você também. Deixa aqui pra gente ver. Vamos seguindo aí pra nossa próxima notícia. Bom, pessoal, aproveitando que estamos falando de AR, vamos falar aqui sobre um assunto do óculos também, que é o projeto Aria,
que já estavam em teste na fase de pesquisa e desenvolvimento há algum tempo, né? Eles foram criados aí em 2020 para captar dados de como usamos a visão e interagimos com o mundo ao nosso redor. Essa plataforma aí de pesquisa ajuda a Meta a entender melhor com o comportamento dos usuários e aprimorar futuras soluções de realidade aumentada. Lembrando que por enquanto esses óculos são de uso para os funcionários da Meta aí e não estão simplesmente à venda para que vocês comprem o óculos Meta do projeto Aria ainda. Agora com o lançamento aí do Aria Gen 2, pessoal, podemos esperar uma série de melhorias que não só refinam a experiência dos testes, mas também mostram o caminho para o futuro de futuros produtos de realidade aumentada, tá? Esses upgrades vão desde o design até os sensores e a integração com o ecossistema da Meta. A primeira grande mudança que a gente vê no projeto Aria Gen 2 agora, né, é o design, pessoal. Os pesquisadores da Meta trabalharam para tornar o óculos mais confiável e discreto, o que é fundamental para testes prolongados e para captar dados de forma mais natural. Outro ponto importante também são os sensores e câmeras atualizados, tá? Com uma captação de dados mais precisa, o Aria Gen 2 consegue registrar detalhes sutis da interação ali a interação dos usuários, desde o movimento dos olhos até expressões faciais. Esses dados são essenciais para desenvolver algoritmos que melhorem ali a interação dos futuros dispositivos de realidade aumentada. E ainda temos também os aprimoramentos no hardware. Garantem uma performance superior sem comprometer a autonomia dos óculos. Isso significa mais tempo de uso e uma coleta de dados ainda muito mais robusta durante as sessões de testes. Outro aspecto relevante é a integração com o ecossistema da Meta. Ao aliar esses óculos com outras iniciativas da empresa, os dados coletados podem contribuir ali para o desenvolvimento de experiências imersivas e conectadas, tá? Algo que já vem sendo explorado aí há algum tempo pela Meta, a gente sabe disso. Pois é, resumindo um pouco aí, pessoal, os upgrades do Aria Gen 2 mostram que a Meta está investindo pesado não só na tecnologia em si, mas também em entender como nós, usuários, interagimos com ela. Essa abordagem aí pode abrir portas para novas formas de interação no seu dia a dia quando você for usar. E para finalizar, os Aria Gen 2 representam aí um importante avanço no campo da realidade aumentada, demonstrando o compromisso da Meta com a inovação e pesquisa. Cada detalhe aí, pessoal, aprimorado, pode abrir novas possibilidades para o futuro de como a gente vai usar as tecnologias de realidade aumentada. E para você ainda que não é inscrito, pessoal, se inscreve aqui no canal, fica com a gente vai estar trazendo aqui sempre notícias atualizadas para vocês sobre o mundo VR, XR e realidade mista também. Você sempre vai ver aqui ótimos conteúdos sobre esse universo aí da Meta, da Pico, da ByteDance e outros fornecedores aí de óculos de realidade virtual. Então, fica aqui com a gente e se inscreve no canal, beleza? Temos também o nosso grupo do WhatsApp, onde as pessoas podem entrar para discutir, debater e até combinar de jogar na realidade virtual. Se você está curioso aí, entra aí, clica aí no link aí embaixo do nosso vídeo do grupo do WhatsApp do Papo Tech News. Entra lá e seja bem-vindo aí ao nosso grupo, onde a gente, mano, combina e fala muita coisa de realidade virtual e também de realidade mista aí pro pessoal que gosta, beleza? Vamos seguindo aí para nossa próxima notícia. Agora vamos para outra novidade aí que a boa parte aí da comunidade já estava na espera. A Meta lançou recentemente uma página de suporte voltada para o pass-through dos headsets do Quest, né? No Quest 3S e o Quest 3. Essa atualização visa orientar os desenvolvedores sobre as melhorias práticas de uso e segurança do seu recurso exclusivo da Meta. Além disso, pessoal, essa mudança se integra à nova API Pass-Through, tá? Que permite que aplicativo de VR ali se integrem a funcionalidades que misturem elementos do mundo real com o mundo virtual, elevando ali a experiência imersiva em um novo patamar. Isso significa aí que os desenvolvedores agora têm mais ferramenta e diretrizes claras para implementar essa funcionalidade inovadora sem comprometer aí a privacidade e a segurança de todos vocês que utilizam o Quest. Vamos mergulhar primeiro na página de suporte, tá? A Meta detalha como os aplicativos podem solicitar e utilizar a permissão de câmera de forma transparente. Isso inclui orientações passo a passo para integração correta e os requisitos que devem ser seguidos também para o uso desse novo recurso aí. Um ponto aí fundamental é a preocupação
com a nossa privacidade. A página esclarece quais informações podem ser acessadas, como serão tratadas e o papel de consentimento do usuário. Tudo isso para garantir a utilização seja ética e segura. Exatamente. E a documentação também apresenta caso de uso, demonstrando ali de forma prática como permissão pode ser implementada. Isso facilita o trabalho dos desenvolvedores e ajuda a evitar também erros ali comuns de integração. Outra parte importante é o foco aí na transparência. A Meta busca criar um ambiente de confiança onde o usuário entende claramente como seus dados são utilizados e como a tecnologia se integra à experiência de VR. Lembrando aí que a gente tem vários problemas aí com atualizações do Quest. Imagina se uma dessas atualizações sejam problemas aí de vazamento de dados do seu pass-through, né? Porque a gente sabe que o que você tá vendo, teoricamente, outros programas de outros desenvolvedores podem também acabar vendo. Então você tem que ter aí, logicamente, a sua privacidade garantida e tem que tomar esse cuidado aí. Então a Meta tá aos poucos liberando, mas com calma para que não ter muitos problemas de processo para ela. Com essas diretrizes, pessoal, espera-se que a comunidade de desenvolvedores possa inovar implementando ali funcionalidades que tragam mais interatividade e imersão também, sem deixar de lado a segurança dos usuários. Agora vamos falar aqui sobre a API do pass-through, né? Porque a gente sabe que os desenvolvedores querem isso. Para quem não está familiarizado, essa API permite que os aplicativos exibam imagens do mundo real dentro do ambiente virtual, criando uma sobreposição que enriquece a experiência. Isso abre um leque enorme de possibilidades, tá? Por exemplo, imagine utilizar ali uma funcionalidade para integrar elementos da realidade aumentada em jogos ou aplicações profissionais, mesclando ali o real com o virtual de forma inovadora. E a API também oferece recursos robustos para garantir que os desenvolvedores possam controlar como e quando as imagens do ambiente externo, aí no caso da sua casa, né, são capturadas e exibidas. E assim é possível criar experiências interativas que respeitam a privacidade do usuário. O suporte para a API também inclui documentação detalhada e exemplos práticos, tá? Ali facilitando o processo de integração e ajudando também os programadores a explorar todo o potencial dessa tecnologia sem enfrentar ali os obstáculos técnicos inesperados. E essa atualização é um marco aí para o desenvolvimento em VR, pois alinha inovação e melhorias práticas de segurança aí que a gente tem, garantindo que os usuários tenham uma experiência imersiva e protegida através aí dos desenvolvedores, futuros desenvolvedores que vão criar muitas aplicações, inclusive a gente, né, cara, vamos ter acesso a isso aí para a gente poder criar muitas aplicações fora aqui do Riseverse, né, para realidade mista, porque também temos planos aí para isso e é muito interessante ver que a Meta já está disponibilizando aí o seu API, né, para a gente poder estudar e fazer muitas aplicações futuras aí para a realidade mista. Um dos grandes impactos dessa atualização, pessoal, é a facilidade de uso, tá? Desenvolvedores terão acesso a diretrizes claras que evitam ali mal-entendidos e problemas futuros relacionados à segurança dos dados. Além disso, os usuários se beneficiam de uma experiência mais transparente. Eles terão maior controle e compreensão sobre esses seus dados que são utilizados, que aumentam aí a confiança na tecnologia e API que a Meta vai estar disponibilizando. E para criadores de conteúdo e desenvolvedores também, essa é uma oportunidade para inovar e criar aplicativos que se destacam ali pela qualidade e segurança. A junção do suporte à permissão de câmeras com a API Pass-Through amplia ainda mais os horizontes criativos que nós teremos aí futuramente. Bom, agora a gente entende aí que a Meta tá lançando isso e tal, mas por que ela tá lançando agora tão rápido esse benefício aí da API que eles já tinham anunciado até mesmo ano passado, né? E agora, de quase, sei lá, 5 meses, 6 meses depois eles vão lançar? Pois é. Agora a gente vai falar aqui sobre um ponto interessante, que é o motivo que a Meta quer liberar esse recurso do Pass-Through em seus dispositivos Quest agora, né? E uma das razões, pessoal, pode ser a crescente competitividade no mercado de realidade virtual e aumentada. Exatamente. Recentemente o Google anunciou um novo sistema operacional Android XR que já vem com o Pass-Through integrado, né? Olha aí que interessante. Mas vamos lá. Essa novidade mostra que a tendência é que oferecer experiências ali que combinam o mundo real e virtual de forma nativa pode atrair muito mais usuários e desenvolvedores. Então, lembrando aí, pois é que o Android XR já vem com esse troço integrado, hein? E com essa atualização aí, a Meta se posiciona estrategicamente para não ficar para trás. Ao liberar o seu Pass-Through, eles ampliam as possibilidades de inovação em seus dispositivos, como a gente falou,
facilitando essa criação de experiência mais imersiva e de graça, né? Além disso, essa iniciativa mostra um compromisso com a segurança e a transparência, tá? Ao mesmo tempo que responde à demanda crescente de desenvolvedores e usuários por soluções que integrem ali o mundo real com o mundo virtual de forma fluida. Em resumo, pessoal, a liberação do PS2 não é apenas uma atualização técnica, tá? Mas uma estratégia para competir com sistemas inovadores como o Android XR, que tá chegando aí no cangote da Meta e elevando aí o padrão de interatividade e imersão do mercado de VR. Com certeza. E essa movimentação reforça a importância de evoluir constantemente e acompanhar também as tendências de tecnologia para oferecer melhores experiências possíveis. Pois é, pessoal, agora queremos saber de você, a sua opinião, como você usaria essas funcionalidades aí do PS2 para inovar nos seus projetos e criar essas experiências imersivas que todo mundo está esperando aí para usar na realidade mista e também realidade virtual. Se você é desenvolvedor, deixa aí nos comentários o que você pode fazer, o que vocês imaginam fazer, que a gente quer saber de você, tá, pessoal? E aproveitando, pessoal, queremos agradecer vocês, membros do nosso canal, muito obrigado aí pela parceria que vocês têm com a gente aqui todo mês, todos os dias praticamente, ajuda a gente aqui no canal, acredita no nosso canal, da gente trazer essas novidades aqui, muito obrigado. E se vocês ainda não são membros do canal e querem aí ajudar aqui o nosso canal a crescer cada vez mais, né, clique aí no botão seja membro e ajude aí financeiramente, né, a gente aqui no canal a crescer cada vez mais e trazer muito mais novidade e conteúdo do mundo XR e VR para vocês aqui que acompanham, tá, pessoal? Então, se você ainda não é membro, se inscreve aí e muito obrigado vocês que já são. Vamos continuando aqui. Bom, pessoal, vamos falar de uma notícia bem rápida aqui para vocês que acompanham aqui o nosso canal, que surpreendeu um pouco a gente, né? Que é a InSayer. InSayer é o nome de uma empresa aí, eu não sei pronunciar ela direito, mas a gente trouxe uma notícia dela aqui. E o que acontece, pessoal? Ela deu uma pausa temporária no seu projeto LumiQuest. Para quem não sabe aí, esse Quest aí, esse LumiQuest, esse projeto, trazia essa funcionalidade do Air Tracking para headsets de VR que não tem essa possibilidade de ter o Air Track, ou seja, é um dispositivo que você integrava, né, um dispositivo que você integrava ali junto com o seu Quest ou seu headset, que não tinha essa possibilidade de Air Tracking, e ele conseguiria ler o seu olho ali, a retira do seu olho, e então dar essa funcionalidade. Era uma coisa muito legal, muito bacana, é como se fossem as lentes, né, que a gente sabe, por exemplo, eu que uso óculos, preciso desse adereço ali para ter a lente e poder enxergar melhor. Pois é, eles estavam fazendo algo parecido, só que para ler o seu olho e dar essa funcionalidade muito interessante. Isso mesmo, e por que a Insight está interrompendo esse projeto? E qual a relação disso com o futuro da realidade aumentada? E com essa tecnologia, aplicativos podem otimizar a renderização e adaptar as interfaces de acordo com o foco do usuário, elevando o patamar de interatividade e personalização do VR. Pois é por isso que o Air Tracking é tão famoso e todo mundo quer esse Air Tracking. Que a gente, por exemplo, o Visual Pro tem esse dispositivo do Air Tracking e você simplesmente olha para as opções e só clica assim com a mão. É muito legal, muito bacana e todo mundo sonha em ter esse Air Tracking, pelo menos nos Quests, né? A gente tinha no Quest Pro, que foi descontinuado, porém no Quest 3 e 3S, que é o que todo mundo usa, não tem. É lógico que a gente sabe que é para baratear o produto e não ficar tão caro, porque é uma tecnologia cara, infelizmente. Mas essa empresa ia trazer esse adereço aí, esse produto, que ia ser muito inovador. Infelizmente, ficamos sabendo aí, né, foi informado que esse projeto aí do LumiQuest foi, por enquanto, pausado. Essa decisão chamou muito a atenção da comunidade e também nos leva a refletir sobre os próximos passos da empresa. Bom, aí a pergunta é, por que esse projeto que era tão bacana, tão legal, foi pausado, né, desse LumiQuest? Segundo a própria startup, o motivo é a mudança de foco. Ou seja, será que eles estão desistindo da realidade virtual? Negativo. A Insight afirmou que está direcionando seus esforços para integrar sua tecnologia de eye tracking em óculos inteligentes, em dispositivos de realidade aumentada. Em vez de continuar investindo em headsets de VR e realidade mista, a empresa optou por apostar no futuro da realidade aumentada e não mais em realidade virtual, por enquanto. Como uma startup, os recursos dessa empresa, pessoal, da Insight, é limitado. Eles reconhecem que não pode avançar em duas frentes aí simultaneamente. Portanto, ela decidiu concentrar suas energias onde acredita que a inovação tem mais potencial, nos óculos inteligentes e na realidade aumentada. Por isso que é uma notícia que surpreende.
E será que eles estão desistindo da realidade virtual para ir só para a realidade aumentada? Será que a realidade aumentada é o futuro e não a realidade virtual? Pô, isso aí é o que a empresa acredita, né? Eu acho que uma acompanha a outra futuramente. No final vai acabar as duas convivendo juntas. Temos experiências de games, né, para a realidade virtual que chamam muita atenção. E realmente a realidade aumentada é apontada como o futuro da tecnologia, tá, pessoal? E essa mudança de foco pode abrir novas oportunidades para a Insight. Com essa estratégia aí, a empresa busca criar soluções que estejam ali alinhadas com as tendências emergentes do mercado. Como agora a bola da vez é a realidade aumentada, então eu acredito que eles estão indo para esse, focando para a realidade aumentada, porque parece que vai dar bastante fruto aí a médio prazo. Bom, será que essa decisão de pausar esse projeto LumiQuest pode impactar os desenvolvedores que esperavam utilizar essa tecnologia em algum dos seus projetos de VR? Em resumo, pessoal, a pausa no projeto do LumiQuest reflete a necessidade da Insight de focar aí nessas áreas com maior potencial de inovação, que a gente tá vendo que a Meta tá investindo bastante, outras empresas também, até chinesa tem aí no meio, né, com essas áreas de maior potencial, mas enfim. Como esses óculos inteligentes e a realidade aumentada, essa decisão, embora temporária, aponta para um futuro onde a realidade aumentada terá um papel cada vez mais central no mundo da tecnologia. Bom, pessoal, essas foram as novidades da semana que a gente trouxe aqui no nosso Papo TechCast de hoje. Muito obrigado vocês aí, ó. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve aí, ó. Ficou até aqui, não se inscreveu? Que isso, pessoal, ajuda a gente aqui, se inscreva e vamos crescer cada vez mais essa comunidade do mundo da realidade virtual. E também aproveitando, pessoal, deixa um like no nosso vídeo aqui, ó. Deixa um likezinho se você curtiu essas novidades, que a gente vai saber se vocês gostaram ou não, pra gente trazer mais e mais novidades pra vocês, tá bom? Muito obrigado e a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Papo TechCast e até a próxima semana, pessoal. Tchau! Falou! Acabou! Acabou! Acabou!